Olá, querido professor da classe do Jardim da Infância, seja muito bem-vindo à nossa primeira trimestral do ano de 2022. É uma alegria poder compartilhar com você ideias, estratégias, métodos para que o processo de ensino e aprendizagem seja algo dinâmico, verdadeiro, criativo e significante para as crianças na faixa etária de 4 a 6 anos. É importante lembrar que nessa faixa etária, as crianças precisam de estímulos do tato, visão, olfato, paladar, a fim de que as experiências passadas elas sejam algo reais para elas. Portanto, se preocupe sempre com o ambiente que será proporcionado o momento de contação da história ou mesmo o momento de recebê-las na classe da Escola Sabatina. É importante que você, professor, esteja sempre pontualmente, seja o primeiro a chegar na classe a fim de receber com um largo sorriso todas as crianças que puderem estar com você no sábado. Estimule a aprendizagem através de uma sala decorada e devidamente ambientada. Como sugestão de placa de porta, nós confeccionamos esse material em EVA e você também poderá estar fazendo em feltro caso alguma irmã saiba trabalhar com esse material. As crianças deverão ser estimuladas a estarem presentes a cada culto no sábado. Portanto, como incentivo de presença, nós confeccionamos essa linda guirlanda, que é feita com várias rosetas. Nesse caso, as crianças estarão recebendo a cada sábado uma roseta e alocando em sua guirlanda de tal forma que no 13º sábado elas poderão levar esse material todo produzido para ornamentar o seu próprio quarto. Lembre-se que no sábado nós costumamos receber várias visitas. Assim, você, um professor dedicado, comprometido, sempre terá uma lembrancinha para estimular as visitas a retornarem a cada culto. Um momento muito especial que as crianças também esperam com muita ansiedade é o momento do louvor. Mas para que esse momento se torne algo criativo, dinâmico, é importante que você prepare estímulos. E nesse caso, nós queremos sugerir que você prepare sinos. Eles poderão ser feitos com latas de leite revestidos em EVA e alocados em seu interior, você pode colocar pedras ou outras sementes que reproduzirão sons durante o momento de louvor. As crianças precisam ser estimuladas a decorar e a mente delas é muito capaz para decorar porções da Bíblia. Como incentivo diverso, nós sugerimos a você que prepare uma linda arca de Noé. Quando a criança conseguir recitar o verso áureo daquele sábado, você pode estar dando para ela um animal e ela vai estar alocando em sua arca, de tal forma que ao final do trimestre ela levará uma arca repleta de animais que representam que ela conseguiu superar a decoração do verso de cada sábado. A Escola Sabatina é também um momento para celebrar a vida. Você, que é um professor dedicado e comprometido com os seus alunos, manterá atualizados os registros de aniversário. Damos como sugestão, para tornar esse momento ainda mais especial na vida do seu aluno aniversariante, a confecção de um bolo fake. Esse bolo foi preparado com papelão e revestido em EVA. Ele possui algumas fatias e você poderá convidar o seu aluno aniversariante para escolher uma das fatias. Aloque dentro da fatia uma lembrança. Aqui damos como sugestão um chaveiro, mas você também poderá preparar um lindo porta-retrato. Que tal incentivar o seu aluno a trazer nessa data tão especial uma oferta de gratidão? Com um bolo fake, oriente o seu aluno a levá-lo a casa e planejar em conjunto com a família, os seus pais, uma oferta de gratidão. Assim, no sábado do dia do seu aniversário, ele poderá trazer como oferta um material que poderá ser utilizado na classe da Escola Sabatina.
Que tal então colocar dentro de uma embalagem uma bolinha de sabão? Você poderá estimular as crianças no exercício respiratório através da brincadeira. Chegou o momento da oração. Esse é o momento, professor, de você incutir na mente das crianças a importância da adoração e da comunhão com Deus. Para esse momento, sugerimos que você separe um quadro. Nesse quadro, você vai desenhar alguns elementos pelos quais as crianças poderão orar. Sugira que elas adivinhem qual é o motivo pelo qual a classe estará orando naquele sábado. Que tal desenhar, então, uma flor? Pergunte a elas por qual motivo elas acham que deverão orar. Elas, por certo, dirão que estarão orando pelas flores, pela natureza, pela criação de Deus. Confeccione tapetes de oração em EVA e disponibilize para cada menina e menino. E torne esse momento da comunhão um momento significativo na adoração. Chegou o momento da contação da história bíblica. Convidamos 3 professoras para compartilhar com você métodos e estratégias que tornarão o processo de ensino e aprendizagem na vida do aluno algo significativo e relevante. Acompanhe conosco. A primeira história vai falar sobre a criação. E a ênfase dessa história vai ser o amor de Deus por nós. Nessa temática, nós vamos trazer 2 ideias para você trabalhar aí na sua igreja com as suas crianças. E é claro, nesse trimestre você vai trabalhar várias histórias. E a primeira história, sendo a criação, você pode usar a sua criatividade para decorar a sua salinha. Você pode estar utilizando várias dessas ideias que nós vamos mostrar para vocês. E você também pode estar utilizando conforme a sua criatividade. E é claro, conforme a condição financeira que você vai ter naquele momento. E a primeira ideia que nós vamos trazer para vocês é o quadro da criação. O quadro da criação, ele é bem lúdico e vocês vão mostrar para as crianças e contar com elas, já mostrando as figuras do que Deus fez em cada dia da criação. E essas figuras, elas são interativas, porque elas foram feitas com velcro, que vai lhe dar a facilidade de você retirar. Para quê? Porque através dessa história você vai fazer uma dinâmica com as crianças no final. E é legal que quando você contar a história, você vai dar ênfase para que elas prestem bastante atenção. Por quê? Porque no final vai ter uma brincadeira. E nós vamos pegar a caixa surpresa. E dentro dessa caixa nós vamos retirar todas as figuras, tudo que Deus criou em todos os dias, e nós vamos colocar dentro da caixa surpresa. Nós vamos retirar todos os itens e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como essa brincadeira funciona. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona a brincadeira. Mas antes é legal vocês entenderem como foi confeccionado o quadro da criação e a caixinha surpresa. Esse quadro ele foi confeccionado, praticamente ele foi todo revestido com TNT e todas as figuras foram feitas com EVA. Nós temos aqui a caixa surpresa e ela foi feita com material reciclado, com EVA. Mas vocês podem estar utilizando papel A4, você pode estar escrevendo mesmo com lápis ou com uma caneta. Vai da sua criatividade. Você pode estar utilizando uma caixa menor também, fazer figuras. Já que talvez você não tenha um EVA, você pode estar fazendo figuras impressas mesmo. Você pode imprimir cada figura e assim você pode fazer um quadro um pouco mais simples também. E como é que essa brincadeira funciona? Você vai colocar todas as coisas que Deus criou dentro da caixinha surpresa e você vai sacudir essa caixinha para bagunçar bastante aqui. E você pode dividir a sua classe em 2 grupos ou você pode fazer essa brincadeira individualmente, vai da sua criatividade. E você vai chamar uma criança, você vai balançar e você vai pedir para a criança pegar um item aqui dentro. Bora lá. O homem,
Aí você vai perguntar que dia Deus criou Adão. Aí a criança vai pegar e vai colocar no número no dia que Deus criou Adão. Que dia foi? No sexto dia. Muito bom! E aí você vai estimular a criança a aprender sobre a história da criação brincando. Isso vai estimular a memorização das suas crianças para elas entenderem o que Deus fez em cada dia. E o segundo método consiste em um globo da criação. E esse globo ele é praticamente confeccionado de papel. E esse método você vai utilizar imprimindo cada dia da criação no verso de cada parte que você for fazer do globo. E essas partes, o ideal é que você faça em preto e branco para que a criança, com a pintura, vá confeccionando e personalizando conforme a sua criatividade cada dia da criação. Esse método ele é praticamente todo elaborado com papel. Você pode estar utilizando a cartolina, você pode estar utilizando o próprio papel A4. Isso também vai da sua criatividade. E você pode estar buscando o molde desse globo no Google, né? E o tamanho dele é praticamente o tamanho do A4. E ele é todo, olha, redondinho. E você pode estar utilizando ele também como um adereço de decoração, depois para expor, né, a arte das crianças que elas confeccionaram assim no seu globo da criação, ajudando elas a fixarem ainda mais esse tema maravilhoso da criação. Olá, querido professor! A segunda lição que será trabalhada no trimestre é a história de Noé, que tem o principal objetivo trabalhar a adoração, que é louvar a Deus por seu amoroso cuidado. Nós temos aqui algumas sugestões para apresentar essa história para a classe do Jardim de Infância. Primeira sugestão, termos um menino caracterizado de Noé para assim dar mais vida à nossa história. Termos uma caixa preparada com alguns utensílios a serem utilizados na construção da arca. Primeiro utensílio muito importante, um serrote, para que Noé possa serrar o material necessário para a construção da arca, como irá representar o nosso Noé. Segundo utensílio, muito importante, o martelo. Terceiro utensílio, um parafuso representando o prego. Desta forma, as crianças poderão juntas participar desse momento de construção da arca. Iremos agora para uma outra sugestão. Para a contação da história O Desfile dos Animais, temos aqui algumas propostas para serem usadas nessa lição. Professor, para a construção da arca, sugerimos que você faça a utilização de papelão, caixa de sapato, EVA para fazer todo o revestimento da arca e decorar de acordo com a sua realidade. Sugerimos também para o desfile dos animais que você pode ter em casa, né? Ou então animais confeccionados de EVA. Para a ilustração de Noé e sua família, nós sugerimos que vocês usem EVA, TNT, rolo de papel higiênico e tecido para decorar as mulheres da família de Noé. Desta forma, você terá uma arca bonita, ilustrada e que permitirá aos alunos uma melhor compreensão da história. De acordo com o auxiliar, outra lição muito importante a ser abordada é o arco-íris da promessa. Professor, torne este momento dinâmico, ilustrativo. Isso irá permitir aos alunos participarem e vivenciar esse momento da história. Para a confecção do arco-íris, nós sugerimos que seja feito de EVA, como esse que está aqui, papel crepom ou até mesmo bexiga. Fica um arco-íris fantástico. Torne o ambiente da sua sala um ambiente decorado com muitos animais.
Aqui alguns animais em tamanhos maiores para que você possa tornar sua sala um ambiente aconchegante para os seus alunos. E o principal objetivo desta história é inculcar nas crianças que o nosso Deus é um Deus de promessa e que Ele sempre cumpre aquilo que Ele nos prometeu. Olá, professor! É com imensa alegria que eu estou aqui para compartilhar com você ideias para trabalhar a lição da Escola Sabatina da classe do Jardim da Infância. Saiba, querido professor, que você foi escolhido por Deus para transportar as histórias da Bíblia diretamente para o coração das crianças da classe do Jardim da Infância. E a lição que nós iremos falar é a lição de Abraão, Sara e Ló, divididas em 5 partes, com ideias incríveis para você. Primeiramente, podemos começar falando da decoração da sala, que poderá ser usada a mesma decoração para todas as histórias. Primeiramente, eu gostaria de falar da tenda de Abraão e Sara. Essa tenda pode ser feita de cano de PVC, assim como esse exemplo, mas pode fazer também de cabo de vassoura. Você pode usar sua criatividade, desde que a tenda esteja de acordo com as tendas da época. Além disso, pode estar usando os materiais da época, objetos como barro, como trigo e também cestos. É importante colocar o meio de transporte utilizado por Abraão e Sara. Temos aqui a ideia para fazer um camelo. Esse camelo, ele é feito de TNT e ele é todo cheio com espuma. Além disso, eu quero apresentar para vocês aqui uma forma muito criativa de fazer os bonecos de Sara, Abraão e Ló. Esse material é aquele cano do papel toalha e ele pode ser utilizado para fazer os 3 personagens. Aqui Sara, revestida aqui de EVA, que pode usar cola quente. Aqui Abraão, também com o mesmo material, pode ver aqui embaixo o rolinho do papel toalha. Continuando a trajetória da família de Abraão em Canaã, temos a parte da história de Ló, e é importante demonstrar a forma como ele foi feito com um rolinho de papel toalha. Ló também estava em Sodoma, quando vários reis foram lá e tomaram as riquezas daquele lugar e levaram Ló. Esses reis podem ser representados por esta coroa. Essa coroa é feita de papel laminado. Além disso, existem outros materiais que você poderá estar utilizando. Por exemplo, você pode estar utilizando caixas de fósforo ou qualquer outra caixa de papelão revestida de papel alumínio ou então papel dourado, porque assim você vai representar a riqueza que foi levada de Sodoma. Existe também a possibilidade de você estar levando alguns presentinhos. Esses presentinhos podem ser entregues para as crianças e você pode estar passando a ideia de que nem sempre quando você receber alguma coisa, você precisa dar algo em troca. Chegamos à história do bebê especial de Sara. E por que não utilizar a própria criança para vivenciar esta história? Você pode utilizar uma roupa de anjo e também uma asa, para que a criança possa compreender que aqueles visitantes que vieram até Abraão na tenda, na verdade eram anjos, que traziam a notícia da chegada do bebê Isaac. E falando em bebê Isaac, olha só como podemos estar confeccionando com um rolo de papel higiênico revestido de EVA. Mas, professores, não é só isso, é uma história onde nós podemos também trabalhar a questão da alimentação, porque a história vem falando que Sara preparou o alimento para os visitantes e nesse momento podemos trabalhar esses alimentos aproveitando para falar da importância de se alimentar corretamente. Podemos ainda vivenciar com a criança a experiência com garfos, pratos, panelas e cozinhar alimentos para que a criança saiba sempre a importância de servir. Lembrando que a história de Abraão, Sara e Ló vem falando da convivência em comunidade, da convivência em família, da importância de ajudar as pessoas. E é por isso que a classe do Jardim da Infância é tão importante.
Porque são histórias quando crianças de 4 a 6 anos assimilam assuntos que vão influenciar diretamente o seu caráter. E ela não vai ter oportunidade de ter essa mesma experiência depois disso. E é por isso, professor do Jardim da Infância, que você é tão importante. Querido professor, desejamos que as orientações aqui compartilhadas, os métodos transmitidos, eles sirvam para otimizar ainda mais o processo de ensino e aprendizagem na sua classe. Que Deus te abençoe grandemente.